Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e quero desejar uma boa tarde para meus amigos. E nessa tarde eu vou deixar uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no Salmo 23, que fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amados? E nesta hora nós vamos falar sobre o relacionamento da ovelha e do pastor, né? Deus tem algo muito forte para falar para o teu coração. Deus tem uma palavra para você nessa hora, que fala assim: a grande pergunta é por que é que uma ovelha precisa de um pastor. E quando Davi, que escreveu esse salmo, afirmou isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é porque ele era um pastor e ele lhe dava com ovelha. E nós somos as ovelhas. E quais são as características de uma ovelha, né? Agora aqui o salmista vai falar sobre as características da ovelha e a sua fragilidade, né? O quão a ovelha é dependente do Senhor, né? O quão a ovelha é dependente do pastor. A ovelha é um animal absolutamente inseguro, não tem condição de cuidar de si mesmo. Uma ovelha entrega a si mesmo é presa fácil. Ela não tem garras, ela não sabe morder, ela não sabe correr. Se ela é atacada, inevitavelmente ela será apanhada e destruída. Nós também não podemos nos defender. Nós não temos defesa própria para enfrentar os grandes embates da vida. Em segundo lugar, né? A ovelha é um animal que não tem clara direção, via de regra. A tendência da ovelha é se afastar do pastor e do rebanho. E nesse isolamento ela cai em abismo de morte. Somos nós assim, somos inclinados a nos desviarmos de Deus, a nos afastarmos do caminho. Por isso somos como ovelhas errantes sem pastor. Em terceiro lugar, fala: a ovelha é míope. É interessante isso. A ovelha não tem uma visão clara, nítida dos perigos, das ameaças. Ela é míope, ela não enxerga direito. Nós também somos míopes no sentido de sermos obtusos espiritualmente, né? A palavra obtusos significa arredondados, né? Obter, alcançar, né? E está falando que a ovelha é completamente dependente do pastor. O pastor é quem cuida dela, né? Ele tem que estar sempre observando ela, sempre de olho nela, para que ela não se desvie do caminho, né? Do caminho do Senhor, do caminho certo. Obtusos espiritualmente, não conseguimos discernir todos os perigos, todas as ameaças que nos cercam, que nos rodeiam, mas a ovelha é um animal teimoso. Às vezes o pastor precisa quebrar as pernas daquela ovelha peralta, que a tendência é desviar e carregá-la nos braços, para que ela não se perca, para que ela não morra. É que o maravilhoso é que
a despeito da nossa fraqueza, nós temos um pastor divino, Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele é onipotente, Ele nos dá paz, Ele nos dá segurança, Ele nos dá a sua companhia, Ele caminha conosco, Ele nos dá a provisão, Ele unge a nossa cabeça com alegria. E quando a caminhada aqui terminar, Ele nos recebe na glória. Aleluia. Você já é ovelha de Jesus? Ele está fazendo uma pergunta, né? O comentarista. O bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor, agora mesmo você pode tornar-se sua ovelha. O pastor tem cuidado da ovelha. Jesus aperfeiçoa o seu poder em nossas fraquezas. Oh, glória a Deus! Como é bom ser ovelha do Senhor e ser dependente dEle. É melhor ainda, né? Que Ele é quem conduz nossos passos, as nossas veredas, né? Vamos ler aqui o Salmo 23 e meditar. Quem escreveu o Salmo 23 foi o rei Davi, né? Foi uma poesia, né? Os comentaristas falam que foi uma poesia que o rei Davi escreveu a respeito do Senhor, né? Com muita alegria, com muito amor, ele escreveu esta palavra que fala assim. O título do Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a ovelha está na dependência do pastor, né? Que a ovelha ela é muito medrosa, né? Então ela é completamente dependente do pastor. O pastor é quem cuida dela, quem lhe dá segurança, quem lhe dá abrigo, lhe dá conforto. Não deixa faltar nada para ela, alegria, paz, pastos verdejantes, né? O óleo sobre a sua cabeça, a labra subergue. Esse é o nosso pastor verdadeiro, né? O Senhor Jesus. E o versículo 2 fala, deitar-me faz em verdes pastos, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Esses verdes pastos que a Bíblia está falando é o alimento espiritual. Perto do Senhor Jesus, a gente somos supridos. As suas ovelhas são alimentadas, né? São cuidadas, né? Deus tem zelo pela nossa vida. Deus cuida de nós. Ele nos alimenta, Ele nos fortalece. A Bíblia fala aqui que Ele fala, guia-me mansamente a águas tranquilas, porque quando as águas estão agitadas, as ovelhas ela não bebe água em lugares que as águas estão agitadas. As águas têm que estar tranquilas, né? Ela gosta de beber água num lugar só, né? E as águas têm que estar paradas, tranquilas. E quem nos dá essa tranquilidade e segurança é o Senhor Jesus. É o seu cuidado, é a sua presença em nossa vida. Versículo 3 fala, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então o bom pastor Jesus, ele traz refrigério sobre a nossa alma. Ele traz cuidado, né? Ele traz segurança, ele traz paz e a gente pode descansar nele. Aonde a gente pode descansar? No Senhor. No Senhor Jesus a gente pode encontrar descanso. No Senhor Jesus a gente encontra segurança. Então, continuando aqui, o estudo fala, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, né? Esse é um Deus zeloso, é um Deus que cuida de nós. No versículo 4 fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, a ovelha, ela conhece a voz do pastor e ela só se encontra segura quando ela está perto do pastor. Mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte com as suas ovelhas, ela não vai temer, ela não vai ficar assustada, porque o pastor está ali para guardar a sua vida, para proteger ela dos lobos, do mal.
Assim somos nós, quando a gente estamos em Cristo Jesus, guardado em Deus, perto do bom pastor, a gente não tem medo de nada, né? Porque as ovelhas, ela fica na dependência completamente, ela é um animal frágil, ela é um animal submisso, ela é um animal que ela fica completamente, a ovelha ela é completamente dependente do pastor, né? É como se fosse uma criança. Ela é como se fosse uma criança, ela tem que ser conduzida pelo pastor. O pastor é quem cuida, é quem alimenta, né? É quem corta seu pelo, é quem faz tudo por ela, é o pastor. Versículo 5 fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor, quando ele coloca o óleo na cabeça da ovelha, o pastor coloca simboliza proteção, né? No campo espiritual simboliza a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Então, quando a ovelha ela está com óleo na cabeça, ela está protegida contra os insetos, contra as moscas, né? Contra os bichos que querem entrar no seu ouvido, causando assim loucura e deixando ela sem discernimento. Então, o óleo do Senhor é quem protege a nossa mente, quem cuida de nós, quem protege o nosso entendimento. E no versículo 6 fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui é quando a palavra de Deus, o salmista está falando que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e ele habitará na casa do Senhor, é porque ele está perto do pastor, né? A gente tem que estar guardado em Deus sempre, sempre perto do Senhor, no aprisco. A ovelha, quando ela está no aprisco, ela está segura, ela está guardada lá para a subérga. A Bíblia fala aqui, relata a história de um pastor, né? Que ele tinha 100 ovelhas e ele deixou 99 de lado e foi buscar aquela única ovelha que havia se perdido. E encontrando ela, procurou ela por todos os lugares, montes e vales, e encontrando ela ferida e machucada, né? Que esse pastor simboliza é o Senhor Jesus, a Labra Subierg, que encontrou eu e você outrora. Era essa ovelha que a Labra Subierg, que estava ferida e machucada. E esse pastor, quando ele encontra a ovelha, ele coloca ela nos ombros, traz ela de volta, cura suas feridas, trata dela, né? Aí a Bíblia fala aqui no livro de Lucas 15, versículo 10, eu vou ler melhor aqui. Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a põe sobre os seus ombros, jubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A Bíblia diz que há festas no céu por uma alma que se arrepende, né? E a Bíblia fala também que quando uma ovelha perdida é encontrada, né? Ela volta para o redil, ela volta para o aprisco, para perto do Senhor Jesus, fica perto do seu pastor. O pastor fica muito feliz, ele se alegra, chama seus amigos e faz ali uma festa, uma comemoração, porque achou a ovelha querida, né? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É essa alegria que é gerada, né, no coração do nosso Pai Celestial, quando essa ovelha, né, estava perdida e o pastor foi lá, encontrou ela e trouxe ela de volta. E quantas ovelhas estão fora do aprisco, estão perdidas, estão fora do redil, fora da presença do Senhor, mas o Senhor ama muito essa ovelha, ama muito a sua vida, e o Senhor vai te alcançar, o Senhor vai te buscar, onde você estiver, o Senhor vai ao teu encontro, né? E a Bíblia também conta a história
de 3 pastores que levaram as suas ovelhas para beber água, né? E um pastor chegou com um rebanho e colocou as suas ovelhas para beber água. Porém, outro pastor também chegou logo após e colocou o seu rebanho para beber água. Depois veio o terceiro pastor com seu rebanho e todos se misturaram ali. E um homem que estava observando tudo pensou: e agora como vai fazer esses pastores para separar as suas ovelhas? Conta a história que quando o pastor chamou, o primeiro pastor chamou o seu rebanho, as ovelhas lhe acompanharam, porque as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor e elas não obedecem voz estranha. Ela não obedece o estranho, ela só obedece a voz do Senhor. Assim somos nós, quando a gente escuta a voz do Senhor, a gente segue Ele, segue seus passos. Por quê? Porque a ovelha é um animal que ela é frágil, ela é dependente, né? E ela só acompanha o seu dono. E assim foi todos aqueles rebanhos, quando os seus pastores chamaram aquelas ovelhas, os rebanhos saíram seguindo o seu dono, o seu pastor, né? Quando algum estranho chamaram, se colocasse alguém estranho para chamar aquelas ovelhas, elas não iriam obedecer, porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Então, uma voz estranha, elas não obedecem, elas só obedecem à voz do pastor. Então, aqui nós vamos fazer uma revisão sobre esse assunto, sobre as ovelhas. Ela vive até 20 anos, né? A ovelha é o único animal que não sabe se defender, né? Ela é frágil, ela é completamente dependente do pastor. Ela produz lã o tempo todo, desde o dia que nasce, né? Ela produz lã desde o dia que nasce. E quanto mais o pastor tosqueia ela produz mais lã ainda, né? Em terceiro lugar, a ovelha não sabe separar a erva que vai comer, por isso o pastor tem que estar atento. Tudo que a ovelha, todo o alimento que vai ser ingerido, tem que ser ingerido pelo pastor. O pastor quem tem que dar o alimento, tem que fortalecer ela, tem que curar as suas feridas. Tudo é o pastor, né? O pastor tem cuidado dela muito bem, cuida muito bem, que esse pastor é o Senhor Jesus, que cuida da minha vida e da sua vida, né? Em quarto lugar, a ovelha, quando vai se alimentar, ela só come na sua manjedoura. Ela é obediente e respeitosa, né? A ovelha, se você colocar outra manjedoura para ela comer, ela não come, né? Ela só come na manjedoura dela. Ela é obediente e ela é respeitosa. Assim somos nós, né? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. É o que eu falei. Então, se vier outra pessoa para chamar as ovelhas do pastor, querendo tirar ela, roubar ela do redil, tirar ela, não obedece à voz de um estranho. Ela só obedece à voz do seu pastor, que é o seu dono. Assim somos nós só obedecemos à voz do Senhor Jesus, que é quem comprou e pagou um alto preço pelo resgate das nossas vidas. Sexto lugar, no dia em que a ovelha vai morrer, ela não come, ela fica quieta no canto, como se estivesse muito triste e espera calmamente pela sua morte, como Jesus foi e padeceu por nós. A ovelha é um animal completamente mansa, né? Ela é mansa, ela é dócil, fácil de lidar. Aqui ela só dorme no mesmo lugar. E outra coisa, ela não dorme em vários lugares, não. Ela tem um cantinho dela dormir, ela só dorme lá. Ela é muito obediente, a ovelha. A ovelha, ela deixa um cheiro suave, ela tem um cheiro naturalmente que ela produz, né? Dela mesmo, né? Ela produz um cheiro suave que é para ela voltar de novo naquele lugar. Então, por onde ela passa, ela vai deixando aquele cheiro suave.
que ela produz naturalmente. Se eu não me engano, está nas patas dela. Aí ela produz aquele cheiro suave. Ela é um animal muito dócil, muito manso, né? Humilde. A ovelha é muito medrosa também. E é só ela sentir o cheiro do seu pastor para que ela fique com medo. Então, assim, ela tá falando aqui que nós somos temente a Deus, né? A ovelha, ela é temente a Deus. Quando o pastor fala com a sua ovelha, ela fica quietinha, ela é obediente, ela obedece, ela segue ele. Para onde ele vai, ela segue. Um estranho, ela não segue não, mas ela segue só o seu dono, porque ela conhece o cheiro do seu dono, ela conhece a voz do seu dono. A ovelha, ela não tem os seus olhos, ela não tem uma visão boa, mas a sua audição é muito boa, ela conhece a voz do seu dono. A ovelha tem sempre que estar com a cabeça cheia de óleo para que não pegue doença dos mosquitos ou picadas que atingem o seu cérebro, causando a sua morte ou a sua loucura. Então, por isso que o pastor coloca o óleo, né? O pastor anda com cajado e anda com óleo nas mãos. Para quê? O óleo simboliza a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né? E representa também um cuidado, né? Uma proteção. Então, quando o pastor ele pega essa ovelha, ele coloca o óleo sobre a sua cabeça para que nenhum mosquito, nenhum animal entre no seu ouvido, causando assim loucura e deixando ela chegando até a morrer, né? Que ela fica louca quando isso acontece, né? Desses mosquitos, desses animais entrar no seu cérebro e ela sai desnorteada, batendo com a cabeça nas pedras. Assim somos nós, não devemos dar ouvido a vozes estranhas, né? Mas devemos dar ouvido tão somente à voz do Senhor Jesus, que é doce, é amável, é o bom pastor e ele dá a vida pelas suas ovelhas. O cuidado e o amor de um pastor para com a sua ovelha é intenso. Ele muitas das vezes nem dorme, só cuidando das ovelhas. É por isso que Deus escolheu homens como Moisés, que pastoreava, homens como Davi também, que tinham cuidado para que cuidasse do seu povo. Agora nós vamos falar um pouco a respeito do bode, né? Nós falamos anteriormente sobre as ovelhas, né, do Senhor, né? As suas características, a sua dependência, a sua fragilidade. E agora nós vamos falar do bode. O bode, ele não aceita ser repreendido. Ele é um animal que gosta de comer sozinho, ao contrário das ovelhas. A ovelha, ela gosta de comer em banda, ela é unida, né? Ela gosta de aconchego, de união. Já o bode não, ele é individualista, ele gosta de comer sozinho. O bode só anda sozinho, tá vendo? O bode deixa o fedor, ele urina nas mãos, nas patas dele, ele faz uma urina, ele urina nas mãos e ele tem um fedor horrível, o bode, né? O bode está representando aquela pessoa que não quer ser disciplinada, que não aceita ser corrigida pelo Senhor, que não aceita os mandamentos do Senhor, mas ela quer fazer a sua vontade, ela quer seguir os desígnios do seu coração, quer seguir a Deus do seu jeito, da sua forma. E o bode, a Bíblia diz que ele ficará de lado, ao lado esquerdo. Deus é quem vai separar os bodes das ovelhas, né? Aí aqui fala, em cada bode tem que ter um chocalho para achar ele. Já na ovelha, né? Quando tem um rebanho da ovelha, o pastor coloca um chocalho só, porque aquela ovelha é a mais velha, e a ovelha mais velha, ela conduz todo o outro rebanho. Para que, conduzindo o outro rebanho, ela vai orientar aquelas outras ovelhas para que elas não caiam em buraco, para que elas não se machuquem, não se percam, né? Ela é uma ovelha mais preparada, mais madura. Já o bode não, tem que colocar chocalho em cada um dele, porque senão não encontra ele. Ele é um animal difícil, né? É difícil, dá muito trabalho, come lixo, come porco. E não obedece, é um animal que ele é muito duro, teimoso, são pessoas de duro serviço, que não aceita ser disciplinada, que não aceita ser corrigida pelo Senhor. Amém.
Então, pessoal, continuando esse estudo, a ovelha come o dia inteiro e à noite ela está com seu estômago bem cheio, que é o maior órgão que ela possui. Então, a ovelha ela tem esse hábito, esse costume de comer o dia inteiro. Quando é à noite, ela vai descansar, né? E o maior órgão que ela tem é o seu estômago. Então, quando ela está alimentada, ela descansa, ela encontra pastos verdejantes e vai descansar. Ela se sente segura, né? À noite elas se dividem dando cabeçada uma nas outras até cair de patas para cima. Se elas se demorarem a se levantar, elas podem morrer asfixiadas por causa das suas lãs. Por isso o pastor tem que estar sempre atento a todo instante, vigiando, para você ver como ela é frágil e dependente, né, do pastor. O pastor tem que estar sempre observando, tem que estar sempre em vigilância, olhando as suas ovelhas, para que o lobo, para que os ataques do inimigo, do adversário não venham sobre ela, porque ela é frágil, ela é um animal que não tem a defesa própria. Quem defende as ovelhas é o pastor, né? O pastor quem defende com seu cajado, né? Com a sua autoridade, com o seu poder, que é o nosso Senhor Jesus. Aí aqui no 12 fala, para vigiar as ovelhas, o pastor necessita de duas ferramentas, a vara e o cajado. A vara é comprida em sua ponta e tem um gancho para ele lançar o pescoço da ovelha e tirá-la de algumas enroscadas. Enquanto o cajado é usado para evitar que a ovelha vá a algum lugar que não é permitido, o pastor joga o cajado para assustá-la. Algumas vezes ele acaba acertando, glória a Deus, fazendo ela cair tonta pela sua pancada. Então o pastor ele usa o cajado, aquele cajado que tem a ponta dobrada, para puxar o pescoço da ovelha, que às vezes ela quer se desgarrar, né, do rebanho, ela quer se sair. Tem ovelha que é muito teimosa, ela quer sair, quer se desgarrar. Então o pastor usa o cajado para trazê-la de volta para o rebanho, né? E aqui fala o resumo, né? Quais são as qualidades e o cuidado do pastor. A ovelha só obedece à voz do pastor. O pastor ele protege e livra as ovelhas dos ataques dos lobos, né? Os lobos são muito sagazes, muito ferozes. Então quando eles atacam no pescoço para matar. Então o pastor tem que estar atento, vigilante, 24 horas, cuidando, alimentando, protegendo o seu rebanho, as suas ovelhas. O pastor usa o cajado para manter ela no caminho certo. O pastor é quem conduz ela pelo caminho certo. O pastor ele carrega um óleo para ungir as cabeças das ovelhas para protegê-la das moscas, né? Que as moscas ela é um animal muito maldito, muito sujo, traz loucura, né? A Bíblia fala sobre esse inseto. O cajado serve para conduzir as ovelhas teimosas, né? Tem muita ovelha que é teimosa, então o pastor às vezes ele tem que ser mais duro com ela, né? Agora nós vamos falar sobre o lobo. O que é que o lobo ele faz? O que é que representa a figura do lobo? A figura do lobo representa Satanás, né? E o que é que ele faz? O lobo tem uma mordida 3 vezes maior do que a do pitbull, 238 PSI. Ele vive 15 anos de vida. Ele come plantas e animais. O lobo é adaptável, né? No frio e no calor, né? O lobo pesa até 80 quilos e ele é imponente, né? Robusto. O olfato do lobo é de 10 mil vezes mais sensível do que qualquer pessoa. Ele viaja até 76 quilômetros em 12 horas. Gosta de andar em bandos, né? Gosta de andar em bandos
e eles atacam à noite, né? Eles são muito covardes, eles gostam de atacar à noite, porque Satanás é assim, ele gosta de pegar todo mundo quando todo mundo está desprevenido, né? Quando todo mundo está na calada da noite, quando todo mundo está dormindo, desprevenido, ele vem e ataca. Por isso que o lobo é comparado à figura de Satanás. Os ouvidos do lobo são aguçados, né? As salivas do lobo contêm penicilina. A água ou lama não pega no seu pelo. O pelo dele protege ele, né? O pelo do lobo. O lobo recebe até 4 camuflagens. O lobo é muito rápido, né? Quando ele vai atacar uma presa, ele ataca assim em questão de minuto, de segundo. Ele é muito rápido. Ele atinge até 70 a 80 quilômetros. 70 a 80 quilômetros. E tem patas que começam a criar capa dura nas patas. No calor e no gelo sai uma quinta unha e vira uma trave e ele anda no gelo, né? Então aqui a gente vê que o lobo ele é um animal que ele se adapta, né? Ele se camufla para enganar a sua presa. Ele é ágil, é hábil, ele é muito sagaz e feroz. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, né? Aí aqui fala, os lobos enxergam no escuro a 1 quilômetro de distância, para você ver o que o homem não vê, né? Enquanto a ovelha não vê isso, né? O lobo vê, o diabo, né? Que a figura do lobo aqui representa o diabo. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos, que Deus venha abençoar a sua vida fortemente, ovelha do Senhor.